Eu já vi ações idênticas, onde em uma, o médico que não tinha o TCLE perdeu a ação, e em outra, onde o médico tinha o TCLE, o médico ganhou a ação. Acabou se resguardando ali de alguma forma. Exatamente. Vou dar um exemplo prático. O cidadão procurou um médico para fazer uma vasectomia, certo? Um pequeno procedimento para ele não ter mais filhos. Não ter mais filhos, né? Não gerar mais filhos. Num caso, o médico preencheu de forma adequada o prontuário, o TCLE, disse que para ele, no papel, né? Quando eu falo disse, mostrou o papel, dizendo que a cirurgia não é 100% garantida, que mesmo fazendo a vasectomia, ele pode ainda engravidar a companheira, a esposa, quem quer que seja. E no outro, nesse caso, no outro caso, a cirurgia era a mesma, mas o médico não prestou essa informação. Não preencheu de forma adequada e não disse pro paciente que ele poderia ainda engravidar mesmo fazendo o procedimento. Quer dizer, poderia engravidar não. Poderia engravidar alguém. Mesmo fazendo o procedimento. Mesmo tendo sido submetido ao procedimento. É hipotético que eu estou dizendo. Sim. Tá? Os dois entraram com a ação. O médico que tinha o TCLE estava resguardado, conseguiu provar que o procedimento dele foi de maneira adequada, ele cumpriu todo o protocolo. A ação foi julgada improcedente. O que não avisou adequadamente o seu paciente de que aquela cirurgia não era 100% garantida, teve problemas judiciais grandes nesse processo. E chegou a perder, não? O processo ainda está andando. Nossa, mas já poderia ter acabado. Teve problemas sérios. Por isso que eu digo, a parte documental hoje... Nossa, ela é fundamental, né? Fundamental. E eu não estou dizendo só para médico, estou dizendo para dentista, para fisioterapeuta, para nutricionista, para veterinário. Hoje em dia, um pet é Nossa, é uma vida. É uma vida equivalente. Então guardar as devidas proporções aí, mas é uma vida equivalente, porque o pessoal gosta muito. Exatamente. Então a gente precisa levar ao profissional da saúde esse entendimento de que ele precisa se resguardar para ele poder ter garantias numa eventual disputa jurídica ou então num eventual problema, né? Porque a gente precisa lembrar que a obrigação do médico, como a do advogado, é uma obrigação de meio, ou seja, o médico, o dentista, o fisioterapeuta, o advogado, ele não pode garantir o resultado, né? Ele tem que fazer o procedimento de forma adequada, conforme manda o protocolo. Mas ele não pode garantir lá na frente o resultado. Não tem como. Né? Se você me procura como advogado, eu tenho que trabalhar de forma adequada, dentro das normas, no protocolo, certinho, mas eu não posso garantir que você vai ganhar a ação. A pessoa que se submete a uma cirurgia, o médico não pode garantir que ela vai sair viva dessa cirurgia. Porque pode ter várias intercorrências. Então a obrigação é de meio, não é de fim. São as evidências científicas, né? Que falam assim, com base nas evidências que temos, dá certo. Exato. Mas por que comigo não deu certo? Exato, mas eu vou te dar um exemplo. Eu não sou médico, eu sou advogado. Mas a pessoa se submete a uma cirurgia, toma anestesia e não volta. Por exemplo, pode acontecer, tem uma parada cardíaca, respiratória, não sei o termo técnico. O médico não pode garantir que ela vai voltar, entendeu? Porque ele não é Deus. Geralmente volta, né? Geralmente volta. Mas então precisa se resguardar muito, né? Os profissionais da saúde precisam ter uma documentação apropriada. Eu digo assim, eu olho para a parte técnica da coisa, né? Material. Vai fazer um procedimento no consultório? Vai. O dentista vai fazer um procedimento no consultório, seja lá o que for, mas tração de dente.
faz um TCLE, explica certinho para o paciente dele quais são as consequências que pode acontecer com aquele procedimento, deixa bem claro que a obrigação dele é de meio, não é de fim, colhe a assinatura e guarda. Porque aquilo é um documento que mostra que o profissional teve o cuidado necessário para mostrar para o paciente dele orientar, quais eram esclarecer os riscos que eles corriam naquele determinado procedimento. Ô, Pi, deixa eu fazer um paralelo aqui. A bula do remédio, por exemplo, não tem toda aquela descrição que fala, ó, dor de cabeça, pode ter dor de cabeça, você pode ter náusea, você pode ter isso, você pode ter desmaio, você pode ter não sei o quê, pode ter não sei o quê. Porque, se você for tomar um dipirona, por exemplo, se você ler a bula, você não toma. Mas já essa parte já é o esclarecimento necessário. É isso paralelo que eu quero fazer. Exatamente, para que depois aquele usuário daquele medicamento não se volte contra o laboratório. Exato. O laboratório vai dizer, olha, tá lá. Aqui a gente segue tudo. E a gente vai fazer com você o que a gente faz com todo mundo. Porém, porque eles vão... A bula dá os efeitos e os efeitos colaterais, né? O remédio vai combater isso, mas pode te causar isso, exato. isso. É o TCLE, é mais ou menos isso. Olha, o seu procedimento é assim. O resultado final é esse, porém. Porém, você tem que ficar ciente que pode acontecer isso, pode acontecer isso, pode acontecer isso, né? Então... Você pode morrer. Que é tranquilo, normal, invasivo, é um procedimento invasivo, por menor que seja. As pessoas confundem muito. Qualquer coisa que acontece, por isso que tem esse caminhão, essa enxurrada de processo principalmente contra médico. Porque qualquer coisa que acontece, as pessoas já falam, isso é erro médico. Não é, tem duas hipóteses de erro médico, né? Ou ele agiu por imprudência, imperícia, né? Ou negligência, né? Ou negligência. Ou uma outra hipótese de erro médico é realmente adotar um protocolo diferente daquilo que é pré-estabelecido, a literatura, sim, que o CFM indica. Se ele fez tudo de maneira adequada e, porventura, o paciente veio a óbito, por exemplo, isso não quer dizer que houve um erro médico. Isso quer dizer que o paciente teve alguma intercorrência nesse procedimento que levou esse paciente a óbito. Por isso que eu digo, a obrigação do médico ela é de meio, ela não é de fim. O médico não pode garantir o resultado daquele procedimento. E aí as pessoas confundem muito isso, entendeu? As pessoas acham que não deu certo o procedimento,